Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Imagine duas portas diante de você. Uma delas é bonita e a outra é uma porta muito feia, estragada e praticamente apodrecida. Em qual delas você gostaria de entrar? Qual seria a escolha mais sensata, a escolha mais natural, apenas olhando para a aparência delas? Meus queridos, Jesus ele usa a figura de duas portas e de dois caminhos para nos ensinar sobre o reino dos céus. E nós vemos isso no texto que vamos estudar hoje, que está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Meus queridos, nesse texto, Jesus contraria aquilo que seria a escolha mais natural e sensata. E ele nos orienta a escolher a porta estreita e o caminho estreito. Então nós temos que olhar para esse texto e tentar observar um pouquinho essas duas portas, esses dois caminhos. Jesus apresenta essas duas portas e dois caminhos, cada um deles com características próprias. A porta e o caminho eles levam para a vida. A porta é estreita e o caminho é estreito de difícil acesso. São poucos os que entram por essa porta e seguem nesse caminho. A porta e o caminho número 2 leva à perdição. Ela é larga e de fácil acesso, são muitos os que entram por essa porta e seguem nesse caminho. Se nós considerarmos apenas a porta e o caminho em si, qual seria a escolha mais sensata? Se nós olharmos apenas para a aparência, meus irmãos, nós escolheríamos o caminho largo e a porta larga. Só que se nós considerarmos o destino para onde essa porta e esse caminho nos levam, qual seria a escolha mais sensata? Nesse caso, nós escolheríamos o caminho estreito e a porta estreita, porque eles nos levam para a vida. Então, meus queridos, nós devemos levar em consideração aqui não apenas a aparência em si, mas nós precisamos considerar o destino. Em outras palavras, a porta larga e o caminho largo, eles podem parecer agradáveis e satisfatórios para nós. Então, por isso, muitas pessoas entram por esses caminhos e seguem nessa porta. Só que, por outro lado, o caminho estreito e a porta estreita, eles podem parecer feios, eles podem ser sofridos, e por isso o que mantém alguém neles não é o fato de serem agradáveis, mas é a confiança de que o destino para o qual eles nos levam é bom. Segunda coisa que nós temos que fazer aqui, meus queridos, é entender um pouco mais essas portas e esses caminhos. Para entender o que significa essas duas portas e os dois caminhos, nós não podemos esquecer o contexto. Esse texto aqui ele faz parte do Sermão do Monte, e nele Jesus ele corrige várias vezes os pensamentos e as atitudes erradas que eram comuns entre os fariseus, os escribas e os mestres da lei da época. Jesus opõe a justiça dos fariseus com a justiça de um cidadão do reino dos céus. E o que nós vimos até agora nas nossas devocionais é que a justiça dos fariseus e dos escribas era superficial, pois eles interpretavam a lei de uma forma superficial. A justiça ensinada por eles era possível de ser alcançada pelo esforço pessoal. Então, desse modo, meus irmãos, tudo indica que a justiça apoiada nas obras dos fariseus é a porta larga. Só que o que nós vimos até agora é que a justiça ensinada por Jesus é muito mais profunda do que isso. Ela é humanamente impossível de ser praticada. E essa justiça, que é fundamentada na graça de Deus, é a porta estreita. Então, meus irmãos, os teólogos normalmente entendem que o caminho largo ele não é uma vida entregue aos desejos pecaminosos, pecados abertos e desenfreados, como muitas vezes as pessoas entendem. Lembre-se que os fariseus, eles passavam por essa porta e eles não viviam uma vida devassa. Então a porta larga é uma vida que tenta adquirir o favor de Deus com base na prática da justiça
superficial dos fariseus, ou seja, por meio das obras. São muitos os que buscam entrar nesse caminho, mas é um caminho que leva à morte. A figura do caminho, por outro lado, meus queridos, transmite a ideia de uma maneira de se viver. E nesse sentido, o caminho largo seria um caminho de justiça fácil, aceito pela maioria. E por outro lado, o caminho estreito é o da prática da justiça ensinada por Jesus no Sermão do Monte. Essa justiça só é possível de ser praticada por aqueles que creem em Deus e têm o Espírito Santo nas suas vidas. Ela não é popular e é rejeitada por muitas pessoas que acabam perseguindo aqueles que vivem dessa forma, pois esse é um caminho estreito, é um caminho difícil. Então, meus irmãos, esse texto nos ensina que todos devemos escolher em quem nós vamos confiar, ou seja, por qual porta nós vamos entrar. E precisamos escolher o tipo de justiça que nós vamos viver, ou seja, o caminho que nós iremos seguir. Então, diante disso, meus irmãos, eu quero deixar algumas perguntas para a nossa reflexão. A primeira delas é: existe diante de nós a porta da graça e a porta das obras? Por qual delas você entrou? A segunda pergunta é: existe o caminho da justiça superficial, que pode ser vivido por meio da nossa própria força e da religiosidade, e existe o caminho da justiça do reino, que só pode ser vivido pela graça de Deus. Por qual desses caminhos você tem andado? Meus queridos, nós somos chamados a entrar pela porta estreita e seguir no caminho estreito. Siga por esse caminho, meus queridos, porque esse é um caminho que leva à vida. Que Deus o abençoe e até a próxima.